Olá pessoal, tudo jóia? Vamos dar continuidade aqui ao curso de Estatística Básica. Essa semana nós vamos falar sobre medidas de posição e tendência central. Esse vídeo vai ser um vídeo mais curto porque é bem simples esses três conceitos que a gente aprende lá no ensino médio. Uma das formas da gente representar os dados coletados, né, de uma pesquisa qualquer, é através de gráficos e de tabelas, né? A gente pega ali os dados coletados, faz ali uma tabulação naqueles dados, depois que eu tabulo, coloco eles em uma tabela e aquela tabela gera o melhor tipo de gráfico ali para representar melhor aquele conjunto de dados. As medidas de posição, elas são basicamente medidas de localização de dados. Então, você tem lá um conjunto inteiro de dados, né? Dados dispostos de alguma forma, e as medidas de posição, elas vão identificar um lugar específico daquele conjunto de dados, né? Então, a gente fala que, além deles serem chamados de medidas de posição, eles são chamados de tendência central, né? Se a gente pensar no significado da palavra tendência, é que tende a alguma coisa, né? E eu falo central porque essas três medidas aqui que nós vamos ver, elas estão relacionadas com os dados que estão ali no centro, né? Que dá para mim uma ideia, mais ou menos, do que está acontecendo com aquele conjunto de dados, tá? Depois vocês vão ler aqui esse material que eu coloquei, mas a gente começa falando sobre a moda. Da mesma forma que a gente pensa aí, né, de uma roupa que está na moda, ou de um celular que está na moda, né, se a gente pensar no sentido literal da palavra, é aquilo que muita gente está usando, é aquilo que mais você consegue ver quando você sai na rua. Sei lá, a moda do inverno é usar roxo, então você vai ver um monte de gente de roxo, porque você consegue identificar esse padrão, né, nas pessoas, que elas estão com aquela tendência de vestir o roxo, né, que alguém falou que era roxo, então todo mundo vai vestir roxo. Então, pensando nisso, a primeira que a gente tem é a moda. Então, não existe fórmula, não existe cálculo para calcular a moda, aqui, pelo menos agora não, né? Mas a gente vai olhar o nosso conjunto de dados, e esse conjunto de dados, o valor que mais repetir é a moda do meu conjunto de dados, né? Isso dá para a gente uma análise do tipo, aquela tal daquela pesquisa, eu tive a maioria das pessoas responderam tal coisa. Essa tal coisa aí é a moda, né? Então, é onde você identifica um padrão de toda aquela coleta de dados que você fez, eles tendenciam a um único valor, que é a moda. Então, como que eu calculo essa moda? De maneira bem simples aqui, eu pus um exemplo, que é o seguinte: imagina se você vai fazer uma pesquisa da idade de alunos de um curso superior. Você pergunta lá, vamos supor, para 10 alunos, a idade deles. Vamos supor que esses alunos estejam aí no primeiro semestre da faculdade, tá? Então, eu tive lá várias respostas: 17, 18, 19, 17, 18, 18, 19, 21, 20 e 18. Naturalmente, na hora que eu olho esse conjunto de dados aqui, eu já percebo que tem uma quantidade boa de 18 anos ali. Então, eu posso dizer que, neste caso, a moda vai ser 18 anos, né? Que eu posso inferir que a maioria dos alunos daquela sala tem 18 anos. Não significa que todos têm, mas a maioria tem, né? Por isso que é medida de tendência central. Central porque ela está dando ali uma ideia, de repetição. Existem mais dados, mais alunos com 18 anos, por isso que a minha moda deu 18, tá? A gente pode representar, se quiser, como MO igual a 18. Não tem fórmula nenhuma e tá tudo certo, tá? Esses dados que nós estamos analisando é sem distribuição de frequências por classes. Vamos considerar, primeiramente, essa semana, somente os valores soltos, vamos dizer assim, né? Os meus dados aqui que sejam agrupados, mas não que sejam agrupados em classes, tá bom? Então, moda que mais repete, bem tranquilinho. O segundo que a gente tem é chamado de mediana. O valor da mediana, ele vai fazer o seguinte: você tem lá a disposição dos seus dados. A mediana, ela vai ser um valor central
do seu conjunto de dados, que vai dividir igualmente esse conjunto de dados em duas partes. Valores que são menores ou iguais a ele, a essa mediana, e valores que são maiores ou iguais àquele valor. Então, a mediana ela vai ser um parâmetro que a gente vai utilizar vamos supor, se eu achasse ali minha mediana de 18 anos, e a mediana desse 19, por exemplo, então quer dizer que metade daqueles alunos tem menos de 19, enquanto a outra metade tem mais de 19, né? Considerando também que eles podem ter uma idade igual a 19. Por isso que eu falei lá maior ou igual ou menor ou igual. Na hora que vocês lerem aqui, vocês vão identificar essa ideia que eu estou explicando, tá? Mas como que eu vou colocar essa mediana? Eu posso colocar de todos os dados, dos dados de forma não agrupada? Não. Eu só consigo calcular e enxergar a mediana se eu determinar inicialmente o meu rol, que é a disposição dos dados em ordem crescente ou ordem decrescente. Então, se eu coloco em ordem crescente ou decrescente, fica fácil eu identificar que na mediana, para a esquerda são valores menores, se eu colocar crescente, né? E para a direita são valores maiores. Se eu inverter, colocar o rol em forma decrescente, eu tenho à direita valores menores do que a mediana e valores maiores à esquerda, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é calcular o rol. Então, sem o rol, fica mais difícil a gente enxergar a mediana. E pode correr o risco de você pegar esse conjunto de dados aqui, por exemplo, ir lá no meio e ver quem que está no meio. Então, pode ser que você erre nesse tipo de análise. Podemos dividir a mediana em dois casos, tá? Esse é o meu primeiro caso para quando o N, ou seja, o conjunto de dados que eu tenho, for uma quantidade ímpar. Porque se eu pensar bem, vamos fazer um exemplo bem bobo aqui. Se eu tenho 5 dados, se a mediana é quem está no meio, numa quantidade ímpar, ela divide 2 para baixo e 2 para cima. Se eu tenho aqui 3 conjuntos de dados, conjunto de dados, aliás, com 3 dados, né? Quem vai ser a mediana? Vai ser esse cara que está aqui no meio, que divide um para cá, um para lá. Então, para a quantidade ímpares, é só a gente pegar quem está no meio. Para 5 dados, a gente vê que é o terceiro. Para 3 dados, a gente vê que é o segundo. Mas e para N dados? Se eu tiver, sei lá, 51 dados, a gente joga nessa ideia aqui, ó, nessa fórmula. Então, se eu pegar 51 mais 1, eu vou ter 52. Deixa eu colocar aqui, para N igual a 51 dados. Então, eu coloco ali o X, vai ser 51 mais 1 sobre 2, que vai dar 26, 52 sobre 2, que vai dar o x 26. Ou seja, aquele dado coletado na posição 26 vai ser a minha mediana, quando o conjunto de dados for ímpar. Cairo, se for par, se eu adicionar um aqui, na verdade a gente teria um valor no meio aqui, né? Se eu tenho 6 dados, teria 3 para um lado da mediana e 3 para o outro, só que eu não tenho esse valor central. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que ele for par, eu considero os dois centrais e calculo a média deles, que é somar os dois valores e dividir por 2. Então, a gente pode determinar aqui também, ó. Vamos pensar para um conjunto de dados igual a 50. Quem que está na metade? É o 25 e o 26. Isso eu estou fazendo de cabeça, né? Mas como que a gente determina ele para um conjunto maior de dados? Então, para eu achar ali o meu xn, olha lá, o meu primeiro vai ser 50 sobre 2, e o próximo termo vai ser o 50 sobre 2 mais 1. Então, aqui a gente tem o 25º termo somado com o 26º termo. Então, esses dois caras, na disposição dos meus 50 dados, quem está lá na posição 25 e na 26 vão fazer parte da mediana. Então, a gente calcula a média desses dois valores. Soma os dois, divide por 2. Tá? Isso toda vez que o conjunto de dados for um número par, porque não vai ter como ter um valor central ali, porque a quantidade de dados é um número par. Jogando no exemplo que a gente fez, então olha lá, vou construir o meu rol. Coloquei aqui, eu fiz uma escolha de rol crescente, então eu coloquei 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 21. Meus 10 dados estão aqui.
Para eu representá-los, né, para um conjunto igual a n igual a 10, quem que está no meio? Então, se eu pensar naquela ideia, se eu pegar 10 e dividir por 2, é quem está na quinta posição e quem está na sexta posição, eles que estão no meio. Se eu quiser verificar manualmente, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá no ensino médio, eu, por exemplo, ensino assim, né? Quando o conjunto de dados é pouco, que eles já não são muito bons em fórmula, a gente sempre pega um do começo e um do final e vê aonde encontra. Ó. Então, eu tiro um do começo e um do final e eu vou tirando um de cada. Se eu chegar em 2, é porque a quantidade de dados do conjunto é par. Então, são esses dois que eu vou somar e dividir por 2. Assim, a gente acha a mediana daquele conjunto de dados, tá? Então, nesse caso aqui do exemplo, se eu fizer esse de retirar uma do começo e uma do final, então eu tiro 17, 21, 17, 20, 18, 19, 18, 19, sobraram 2, 18. Então, para calcular a mediana, soma os dois valores, né? O x quinto é o 18, o x sexto também é 18, divido, vai dar 18. Então, o que a gente tem aqui? Como eu disse, desses 10 dados, se a mediana deu 18, nós temos 4 valores menores ou iguais a 18 anos, enquanto nós temos 4 valores maiores ou iguais a 18 anos, né? Então, aqui a gente tem 4 alunos que têm menos de 18 ou 18, e aqui nós temos, na verdade, 4 alunos que têm mais de 18, tá bom? Então, essa é a mediana. Faz o rol, se a quantidade for ímpar, é quem está no centro, e se a quantidade for par, eu pego os dois do centro, no caso o centro e o centro mais um, né? Mais um, faço a média deles, divido por 2, tá bom? Falando em média, esse conceito a gente já utiliza bastante no cotidiano, né? Então, na época escolar, a gente trabalha bastante aí sobre média, né? Então, o que a média vai fornecer para mim? Uma média. Parece redundante o que eu vou falar, mas é exatamente isso. A média, ela mostra para mim mais ou menos o que aconteceu com aquele conjunto de dados. Então, como que eu determino a média? Se eu quero calcular a média de duas provas, né, eu vou somar essas duas provas e vou dividir por 2, como a gente fez aqui na mediana. Se eu quero calcular a média de 10 notas de provas de 10 alunos diferentes, eu somo as 10 notas e divido por 10, tá? Vale ressaltar que a palavra média, que é utilizado na escola, ela não é matematicamente correta, tá? Então, vamos supor, na verdade, você tem aí 10 pontos no semestre. E a gente acostuma falar, né, que a média é 6, que eu tenho que tirar 6 para passar, mas na verdade não é isso. Isso aqui não é média, né? Então, essa palavrinha média é utilizada na escola de forma errada. Na verdade, 6 é a porcentagem de aprovação na matéria, que no caso aqui seria 60%. Então, 60% da nota final que define se o aluno é aprovado ou não, e não simplesmente ele ter uma média igual a 6. Isso não faz sentido, né? Ainda mais se você tiver duas provas de 5. Então, se você fosse calcular a média dessa prova, você deveria somar as duas e dividir por 2. Aí você tem uma média 5. Mas isso não tem nada a ver com aprovação, tá? Então, a média ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Você vai pegar todos os valores que você quer, a quantidade de valores que você quer, e dividir por quantos valores. Se a média é de 5 provas, você vai somar 5 e dividir por 5. Se a média é de 90 provas, você vai somar os 90 valores e dividir por 90. Então, de maneira bem simples, a gente tem o somatório dessas frequências, né, que vão ser as notas, nesse caso que eu dei, dividido por quantas notas eu tenho, tá? Se eu for pegar o próprio exemplo das idades aí dessa pesquisa, a gente tem que eu vou fazer o somatório de todas as frequências, no caso de todas as idades. Eu tive 185 anos e vou dividir por 10, porque eu fiz a pesquisa com 10 pessoas. Até porque eu somei 10 idades, né? Então, vou ter que dividir isso aqui por 10 e acho uma média de 18,5. Tem professores que preferem ME como média, eu uso bastante, ou lá no livro do Bussab apresento como X barrinha. Então, se vocês virem essa notação lá, significa que é média, tá bom?
E aqui eu faço esse comentário. O que a média representa para mim? Mais ou menos os alunos dessa sala têm 18 anos e meio, mais ou menos. Por que eu falo mais ou menos? Porque não são todos. Tem uns que têm menos de 18 anos e meio e tem uns que têm mais de 18 anos e meio. Até porque, se tivesse uma pessoa dessa sala que tem 55 anos, esse valor aqui iria ser somado um pouco maior e a minha média aqui passaria dos 20, por exemplo. Na hora que você analisa dado por dado, você percebe que pouquíssimos alunos têm menos de 20 anos. Então, o problema nosso da média é justamente esse, tá? O fato de você ter valores muito grandes ou muito pequenos em relação à sua mediana, que deu ali na faixa dos 18, deu 18, a sua moda, que também deu 18, você tem valores muito longe dessa medida, a sua média ela vai variar. Então, a gente vai ver mais para frente aí como que faz quando a gente tem esses valores aqui muito grandes ou muito pequenos, que são os testes de verificação para uma pesquisa, que a gente vai ver mais para frente. Tá joia? Então, basicamente é isso. Média, moda e mediana. Então, uma revisão rápida, média faz o somatório de todas aquelas frequências e divide por quantas frequências tem. Moda, o valor que mais repete. Bem simples. E mediana, a gente monta o rol e vê quem que está no centro. Se a quantidade for par, pega os dois valores centrais e divide por 2. Se a quantidade for ímpar, pega exatamente quem está no centro desses dados, que pode ser dado por aquela ideia que a gente viu ali na fórmula, né? X igual a n sobre 2 e x n sobre 2 mais 1, que é o mesmo da fórmula que eu fiz para valores que são pares e ímpares, tá? Aqui são valores pares, né? Que eu pego quem está na metade e mais 1, aqui para par. E para ímpar, a gente pega o x n mais 1 e divide por 2, que eu tenho o termo central. Tá joia? Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato e eu esclareço as dúvidas para vocês. Tá bom? Até mais, um abraço e a gente se vê na próxima. Falou!